Todo ano, o tema de redação do Enem é um grande mistério. Todo mundo fica tentando adivinhar, professores, cursinhos, os próprios alunos. As pessoas tentam, às vezes, decorar possíveis temas, as pessoas vão atrás de supostos temas vazados. E se eu te disser que existe uma abordagem que, se você aprender essa abordagem, ela pode ser utilizada como repertório e como argumentação para qualquer tema de redação do Enem? Meu nome é Pedro, eu sou professor de História, formado pela UFMG, com mestrado pela UFMG, e hoje eu pretendo te explicar como o tema da cidadania pode ser utilizado como repertório para qualquer redação do Enem. Se você dominar o tema da cidadania, você pode utilizá-lo como repertório, como argumentação para qualquer tema de redação, desde a primeira redação do Enem lá de 2009 até a última de 2023, que seguem os mesmos critérios. Eu analisei todos os temas de redação do Enem, 2009 até 2023. E o que eles têm em comum? 3 aspectos. Primeiro, é sempre um problema. Todo tema do Enem, todo tema de redação do Enem é um problema. Isso é o primeiro aspecto que eles têm em comum. O segundo, esse problema afeta o Brasil. Então, além de ser um problema, é um problema que afeta a sociedade brasileira. Esse problema pode ser um problema social, um problema político, um problema de ordem dos direitos civis, mas, portanto, é sempre um problema. E o terceiro aspecto, apesar de ser um problema que afeta a sociedade brasileira atualmente, contemporaneamente, esse problema tem as suas origens no passado. Então, é um problema histórico. E se a gente resumir essas 3 coisas, esses 3 aspectos, problemas atuais com origem no passado, a gente resume isso em uma palavra, em um conceito: cidadania. É por isso que, se você dominar o conceito de cidadania, você vai conseguir usá-lo como repertório e como argumento para qualquer tema de redação do Enem. Esquece essa história de tentar adivinhar qual é o tema da redação, esquece essa história de tentar decorar temas. No momento que você dominar o conceito de cidadania, você vai conseguir utilizar em qualquer tema de redação. Para começo de conversa, para não existir confusão, a gente tem que entender que a cidadania é um conceito polissêmico. O que significa polissêmico? Tem mais de um significado. A gente não está falando aqui, por exemplo, da cidadania que existia em Atenas, na Grécia Antiga, que o cidadão era aquela pessoa que participava ativamente da política. Muito menos a gente está falando de cidadania que existia em Roma Antiga, em que o cidadão era aquele que possuía a liberdade, por exemplo. Não é nada disso. A gente está falando de um tipo de cidadania específico. E o autor que explicou para a gente qual é essa cidadania é esse cara aqui, o Marshall, nesse livro Cidadania e Classe Social. E como que o Marshall explica o que é cidadania? Para ele, a cidadania contemporânea, ela é a união de 3 grupos de direitos. O primeiro deles, o direito civil. O que é direito civil? O Marshall nos explica que o direito civil, ele fala sobre a liberdade. Ele é a base da cidadania. Então, pensa que a cidadania, ela é uma pirâmide e ela vai ter como base o direito civil. Exemplos de direitos civis: liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. Então, para o Marshall, a base da cidadania é o direito civil. O que o Marshall explica? Que a prática do direito civil, ou seja, a liberdade de pensamento, liberdade de reunião, a liberdade, ela vai levar para um segundo nível de direitos, um segundo nível de cidadania. E quais direitos são esses? Os direitos políticos. A gente pode resumir os direitos políticos dentro da ideia de votar e ser votado, mas direitos políticos são mais do que isso. Primeira coisa, direito político, ele precisa da base. Vamos lembrar, qual que é a base? Direito civil. Então, o direito político, ele só existe para o Marshall com direito civil. Como assim? A gente pode votar em uma ditadura? Pode. Existiram diversas ditaduras, inclusive a ditadura militar brasileira, em que existia eleições, existia participação popular nas decisões políticas.
Mas essa participação popular funcionava com liberdade? Não. O voto era controlado, os partidos políticos eram controlados, os candidatos eram controlados. Então, para o Marshall, o direito político é votar e ser votado, é participar das decisões coletivas, mas para isso você tem que ter a base. Vamos lembrar na pirâmide. A base da pirâmide, direito civil. Primeiro, o cidadão precisa ter liberdade. Depois, o cidadão participa das escolhas políticas. Então, primeiro, dentro da ordem da cidadania do Marshall, primeiro é ter direito civil, depois direito político. E por fim, como consequência do direito civil e do direito político, nós temos os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Os direitos sociais são ligados à qualidade de vida. Quando a gente fala, por exemplo, direito a uma moradia, direito à educação, direito à saúde, esses direitos que falam sobre a dignidade humana, sobre a distribuição de riqueza, sobre qualidade de vida, são os direitos sociais. E para o Marshall, eles são o ponto final da evolução da cidadania. Como que funciona essa evolução? Então vamos retomar. Primeiro, o cidadão tem que ter liberdade, direito civil. Em seguida, direito político, participar das decisões. E como consequência da participação da população nas decisões políticas é que surgem os direitos sociais. Então, em resumo, de novo, para o Marshall, que é o grande nome da sociologia, da filosofia política que nos explica o que é a cidadania, para o Marshall, a cidadania é o conjunto de 3 grupos de direitos: o direito civil, o político e o social. Então, o que é uma cidadania plena, completa? Quem tem acesso a esses 3 grupos de direitos. Entendido o que é a cidadania, qual é a relação da cidadania com os temas de redação do Enem? Vejam bem, todo tema de redação do Enem é um problema de ordem dos direitos civis, ou dos direitos sociais, ou dos direitos políticos. Portanto, se você entende que a cidadania é a soma desses 3 direitos, dentro daquela lógica da pirâmide, você consegue argumentar em qualquer tema de redação. Porque sempre vai ser um problema de cidadania. Você pode começar a sua redação falando: o problema tal é um problema de cidadania incompleta. E aí você vai observar o tema da redação, analisar dentro desses 3 grupos de direito qual ele se encaixa melhor e vai argumentar. O problema tal refere-se a uma cidadania incompleta. Podemos observar que esse problema se refere à falta de direito civil, ou à falta de direito político, ou à falta de direito social. Vamos pensar alguns exemplos aqui. Vamos observar o exemplo do tema da redação do Enem de 2018. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Pessoal, falou de comportamento, falou de controle, falou de dados, falou de qual tipo de direito? Civil, político ou social? É civil. Eu estou falando de direito civil. Então você pode começar sua argumentação dizendo o seguinte: a manipulação de dados, o controle de dados na internet, trata-se de um problema de cidadania. Você pode falar isso em qualquer tema. Problema de cidadania incompleta. Nesse caso específico, pelo viés do direito civil, pelo viés da falta de liberdade, da manipulação de dados, da violação de privacidade, como que isso tudo compromete a autonomia do sujeito, a autonomia do indivíduo. Então, nesse tema aqui da redação de 2018, por exemplo, você poderia usar o tema, a abordagem da cidadania? Claro, porque você pode usar a abordagem da cidadania em qualquer tema. Então, você começaria falando da seguinte forma: o problema da manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados é um problema de cidadania. Nesse caso, um problema de cidadania incompleta, uma vez que a liberdade civil, o direito civil, está comprometido. E aí você desenvolve a sua argumentação na redação. Ou seja, o Marshall, lembrando, pode ser utilizado em qualquer tema de redação. Vamos pensar outros exemplos.
Vamos observar agora um tema de redação em que você pode usar, mais uma vez, a abordagem da cidadania, só que agora pelo viés do direito político. Vamos pensar aqui o tema da redação de 2022. Observe: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Pessoal, se a gente está falando de minorias, uma estratégia muito boa é sempre falar de cidadania. Por quê, pessoal? Se são desafios de minorias, a gente está falando de cidadania. E mais uma vez, aqui você pode usar o direito político. Se é minoria, uma estratégia excelente é falar dos direitos políticos. Por quê? No direito político, ele não fala da participação popular nas escolhas? Se é uma minoria, a baixa representatividade desses grupos nas esferas de poder limita a criação de políticas públicas que atendam às suas necessidades de forma específica. Então, ela dificulta a tomada de decisões que impactam a vida dessa minoria. Então, falou de povos tradicionais, falou de mulheres, falou de qualquer minoria, novamente, usa a abordagem da cidadania, fala que esse problema é um problema de uma cidadania incompleta, e aí você utiliza o viés do direito político. O problema dessa minoria é um problema de uma cidadania incompleta, uma vez que, por ser uma minoria, eles não têm representatividade política, não conseguem ter voz na sociedade, não conseguem participar da tomada de decisões. Ou seja, mais um tema mostrando que fica claro aqui para vocês que a abordagem da cidadania pode ser utilizada em qualquer tema da redação do Enem. Aí você vai escolher, vou falar de direito civil, político ou social. Vamos para uma abordagem agora de direito social. Vamos observar agora, galera, o tema da redação de 2020 do Enem. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Agora vamos pensar a partir do direito social. Pelo viés do direito social, a marginalização dessas pessoas resulta em um acesso limitado a serviços de saúde. Lembra? Saúde é direito social, é qualidade de vida. Educação. Essas pessoas têm dificuldade de ter acesso a escolas, as escolas precisam ser adaptadas e trabalho pelas mesmas situações da educação. E isso tudo agrava o ciclo de exclusão social. Impede essas pessoas de construir uma cidadania plena e igualitária. Mas agora observe uma coisa, olha como esse tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, você pode utilizar aí a questão da cidadania sempre como repertório chave, coringa para qualquer tema, sempre citando o Marshall. Como que você vai fazer, galera? Comece a sua argumentação falando da seguinte forma: este tema é um problema de cidadania incompleta, pois, de acordo com o filósofo inglês Marshall, a cidadania é o conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Este problema afeta os direitos sociais, portanto, trata-se de um problema de cidadania. E aí eu expliquei aqui como abordar esse tema pelo viés do direito social. Mas olha só, você consegue abordar este mesmo tema também pela lógica do direito civil e pelo direito político. Por isso que você tem que dominar o que é cidadania e que a cidadania é formada por direito civil, político e social. Então, galera, essa é a minha dica aqui para você estudar para os temas de redação do Enem a partir da cidadania e dos direitos civis, políticos e sociais. Domina esse conceito. Se você dominar esse conceito, você vai poder utilizar em qualquer redação. E o Marshall, eu te garanto que o Marshall é uma excelente referência. Ele é um autor super utilizado, tanto em história, quanto em sociologia, filosofia política, super utilizado. É um autor bastante renomado. Eu utilizei muito o Marshall no meu mestrado. O Marshall é referência de grandes historiadores brasileiros, como José Murilo de Carvalho, que inclusive fala sobre a cidadania no Brasil. Esse vídeo aqui é curto, então não vou poder falar tudo que a gente poderia, mas eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro de que forma a cidadania e a base da cidadania, que são esses três direitos, né, o direito civil, político e social,
pode ser utilizado em qualquer tema de redação do Enem. Galera, o Enem é sobre direitos humanos, o Enem é sobre direitos e sobre cidadania. Por isso que o Marshall é tão utilizado, por isso que ele passa por todos os temas de redação que já foram cobrados no Enem de 2009 até o ano passado, 2023. Então, se você quer uma dica para você ter um repertório coringa, e um bom repertório coringa, não é um repertório genérico, frases prontas, nada disso. Um bom repertório coringa é utilizar o Marshall, entender o que é cidadania, entender o que é direito civil, político e social. Esse vídeo foi feito em parceria com o pessoal da redação Nota 1000. Deixo aqui meu agradecimento. Se você quiser aprender mais, confere lá no meu Instagram, eu vou colocar aqui em algum local. Inclusive, eu estou disponibilizando um e-book explicando passo a passo do que é cidadania e como você pode utilizá-lo dentro do Enem a partir da realidade brasileira. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.